Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo anterior? Pegue sua Bíblia e abra comigo lá em 2 Coríntios 4:16, que diz assim: Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova, dia após dia. Nós falamos no vídeo anterior a respeito de corpo, a respeito de cuidar excessivamente de um corpo e não perceber e achar que a ausência de espírito ou a ausência de algo maior nessa terra possa ser mais importante. Quando nós analisamos aqui a 2 Coríntios, essa carta que Paulo escreve, ele fala também disso, de uma deteriorização do corpo, que é algo normal, algo que acompanha os nossos dias, a nossa vida. Nós nascemos, crescemos, e aí, a partir de uma determinada idade, nós vamos envelhecendo. O nosso corpo, com a lei da gravidade que chega para todos, é natural que haja, vamos dizer assim, uma certa deteriorização deste corpo. Essa palavra é pesada, é forte, mas ela não é uma palavra inadequada para o assunto, ou uma palavra inadequada para se usar quando nós falamos do corpo humano. Nós, com certeza, todos nós passaremos por isso. Uns com nenhum resquício artificial, outros com muitos resquícios artificiais. Nós não estamos condenando isso, muito pelo contrário. Eu acho bem legal quando você se cuida, quando você cuida do templo do Espírito Santo, mas é aquilo que nós já vimos no outro vídeo. Com aquela tranquilidade, nada de excessividade, né? Porque tudo que nós fazemos em excesso realmente nos prejudicará. E esta fase que nós seres humanos passaremos é natural, é normal, todos nós vamos passar por isso. Mas você compreende que há duas facetas. A gente envelhece, a gente amadurece. Existe aí o acelerar do nosso metabolismo em relação ao envelhecimento. A determinadas idades nós temos a propensão de envelhecer mais rápido. Mas nós temos que observar que mesmo diante disso, tem algo favorável aí para nós, que é justamente o alcance da sabedoria, o alcance da maturidade com o passar dos anos. Quando nós entendemos isso, a velhice se trata assim de uma coisa natural. Nós não tememos a velhice. Nós não ficamos angustiados com a velhice. Nós aceitamos esse processo de bom grado, porque sabemos que com a idade chegando, nós vivenciamos mais, nós vivemos mais. E quando nós vivemos mais, o natural é que nós alcancemos mais exemplos de vida. É natural que nós vivenciemos coisas que os mais jovens ainda não vivenciaram. E é natural que essa maturidade exista dentro de nós. É natural que nós exerçamos as coisas com mais sabedoria, que nós façamos as coisas com mais sabedoria. Nós, às vezes, nos detemos mais em determinadas circunstâncias, procuramos ser um pouco mais prudentes em outras também. Isso é sabedoria. Isso é coisas que só adquirimos com o passar dos anos, quando nós vamos envelhecendo. Nós temos que colocar também aí, neste círculo, pessoas que envelhecem e infelizmente não amadurecem. Isso acontece? Claro que acontece. Infelizmente, nós temos, eu conheço pessoas, infelizmente, assim, que envelheceram e não amadureceram o quanto deveriam, ou estão passando pela vida e não estão percebendo que elas estão envelhecendo, e elas continuam com os mesmos comportamentos, até às vezes infantis, que não lhes caberia mais por conta dos anos que já viveram e por conta das situações que já passaram e por conta de tanta vivência, de tanto exemplo que já viram até em outras pessoas. Tem um ditado que diz assim: os erros só são bons quando eles nos causam exemplo. Mas infelizmente há pessoas que passam assim pela vida e não adquirem sabedoria, não adquirem conhecimento e não se preocupam em conhecer as coisas de fato, não se preocupam em entender o porquê da vida, o porquê da humanidade, o porquê de tantas coisas. Porque o conhecimento, irmãos, ele é maravilhoso. Quando nós entendemos o que se passa ao nosso redor, quando nós entendemos o que se passa conosco, quando nós entendemos o que se passa nesse mundo, no aspecto global, no aspecto futuro, e quando nós sabemos o que já ocorreu nesse mundo há anos atrás, há séculos atrás, milenarmente falando, nós
entendemos e temos uma compreensão melhor das coisas. Nós ficamos preparados melhor para as coisas que poderiam e que podem vir a acontecer conosco, no mundo, com nossas famílias, enfim. Porque o conhecimento nos dá essa maturidade. O conhecimento nos dá essa segurança de nós sabermos o que de fato haverá dentro, claro, do nosso limite de conhecimento, porque a maioria das coisas futuras, principalmente as que são concernentes aos céus, nós sabemos muito pouco. Porque o Senhor vai nos mostrar pessoalmente, o Senhor vai nos mostrar, nos dizer, vai nos revelar todas essas coisas dos quais nós sempre tentamos descobrir, nós sempre queremos entender e não conseguimos, o que acontece após a morte, de que maneira que se dá tudo lá em cima, ou eu não sei, de repente lá embaixo, não é? Então, essas coisas nós vamos conhecer um dia, mas isso não impede que nós queiramos o conhecimento. Não impede que nós busquemos o conhecimento para nós entendermos melhor. Por isso, da moderação, conhecer o nosso corpo, mas também conhecer o nosso intelecto, alimentar o nosso espírito com o conhecimento. Sabermos de fato em que lado estamos e como vamos poder passar pelas situações futuras de uma maneira mais branda, de uma maneira mais leve. Isso só acontece se nós darmos a nós mesmos a chance do conhecimento, a leitura, o aprofundar realmente das coisas interessantes, das coisas que vão nos fazer ficarmos atentos e espertos em relação a tudo que virá. Eu quero que os irmãos compreendam esta palavra de uma maneira leve também, porque o que nós queremos passar para você, querido e querida, é justamente essa paz, essa tranquilidade, e que você busque o conhecimento na paz, na tranquilidade também, para que nós possamos conservar a nossa estabilidade emocional. Isso é muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Termos o controle emocional, termos o controle da nossa mente, termos o controle das nossas atitudes em relação às circunstâncias. Precisamos ser brandos, precisamos ser temperados, como diz a palavra do Senhor. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E nós precisamos dessa temperança nas nossas atitudes, essa temperança no nosso falar, essa temperança em receber determinadas notícias, em perceber o que vai acontecer daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, daqui a sei lá quantos anos. Mas precisamos ter temperança, precisamos ter sabedoria. E grande parte dessa sabedoria, dessa temperança, deste guardar a mente, desta proteção da mente que o Senhor nos dá, nós vimos isso nos outros vídeos, que o Senhor guardará a nossa mente, que o Senhor nos protegerá a nossa mente. Quando nós falamos sobre isso, nós precisamos ter a paz de compreender que isso será um processo na nossa vida, dia após dia, buscando sempre isso, sempre nos colocar como seres que precisam da proteção do Senhor, nos colocar como filhinhos do Senhor, como ele nos fala. Normalmente no livro de João, ele fala que nós somos os filhinhos amados do Senhor. Então o nosso Pai, o nosso querido Deus, o nosso querido Pai cuida de nós. Ele protege a nossa mente, sim, se nós pedirmos, se nós estivermos conectados com Ele. Você compreende, queridos, o que eu estou querendo dizer neste momento para você? A continuação do que nós vimos no vídeo anterior, a respeito justamente de nós observarmos também as coisas lá do céu. O material, como nós já falamos, é maravilhoso, é bom, é gostoso, é necessário, é confortável. Mas existe este aspecto de nós entendermos que passamos também por um processo de conhecimento. As redes sociais, a internet, ela lança conhecimentos a toda hora. Você vai pesquisar um assunto, você vai ver que existe ali várias facetas, vários braços, várias vertentes, mas nós temos que ter a maturidade, nós temos que ter a sabedoria de reter apenas o que é bom. Provai de tudo, mas retenha o que é bom. Traga para você, somente para você e para sua casa, somente aquilo que você tiver confiança, somente aquilo que você vai ver que tem um proceder, que procede de alguma coisa verdadeira, de alguma coisa que tenha conteúdo, de alguma coisa, e de pessoas também,
que possam ser vistas por você como pessoas sérias, como pessoas ponderadas, como pessoas que querem te ver bem, que querem te fazer feliz. Porque existem aí infinidades de conhecimentos do medo, do pavor, do pânico. Fuja disso. Fuja disso, porque Deus não é pavor. Deus é amor. E onde existe amor, existe paz, existe compreensão, existe acolhimento e existe ali a intenção de fazer você ficar tranquilo, em paz e, se possível, feliz. É isso que nós precisamos observar. A maturidade, o passar dos anos, ele tem que nos trazer esse aspecto. Se você já está com, talvez aí, uma idade mais avançada e ainda não parou para pensar na sua vida, pense. Pense um pouco, reflita um pouco nas suas ações, nas suas atitudes. Veja se a sua família ela está recebendo de você a sabedoria, os ensinamentos, às vezes os conselhos necessários que você precisa dar a eles. Às vezes a nossa família, os nossos filhos, nossos netos, quem tem, sobrinhos, enfim, precisam de uma palavra de uma pessoa mais experiente. E às vezes você não está preparado, às vezes você não está preparado para dar um conselho que seja cauteloso, um conselho que seja bom e proveitoso, para que as pessoas mais novas possam aí também seguir sua vida, seguir sua caminhada. Tudo isso nós precisamos observar. Nós somos seres inteligentes. Nós precisamos usar a inteligência a nosso favor e a favor da nossa família, daqueles que estão perto de nós. Pense nisso, irmãos. Vamos parar de pensar tanto nesse material, vamos parar de pensar tanto nas coisas que vão nos trazer dinheiro, que vão nos trazer riqueza, que vão nos trazer bens, propriedades. Isso tudo, eu lamento informar para você, mas está entesourado para o fogo. Se você tem muitos bens, que Deus te abençoe ainda mais. Mas não se esqueça, do seu lado existem pessoas que nada têm e que precisam às vezes de pouca coisa. E você às vezes não percebeu isso também. Então, vamos viver assim, vamos viver moderadamente, vamos viver em paz, vamos viver olhando para a necessidade e, se nós pudermos, vamos ajudar quem precisa. Moderação em tudo, olhar também para as coisas do alto. Essa é a palavra. Fiquem na paz de Cristo e até o próximo vídeo.